Olá, mais uma terça-feira, com muito prazer e alegria, nós estamos adentrando aos seus lares através da internet, via TV César Franco, pelo Facebook e, e ainda, uma vez mais, entendendo que nós estamos hoje veiculando de uma forma muito intensa essa informação, chegando em várias partes até do mundo. Hoje, com muita alegria, nós estamos recebendo o nosso irmão Jacobson, que estará dando continuidade, Jacobson Santana, que estará dando continuidade ao Evangelho Online, que já estamos fazendo desde março, trazendo até você a possibilidade de uma extensão na dimensão espiritual do Centro Espírita, o Evangelho dentro da sua casa. Vamos pedir a nossa companheira Moab para fazer a prece inicial e também a apresentação do nosso irmão. Boa noite a todos. Hoje nós temos a honra e o prazer do nosso irmão Jacobson Santana. E como toda reunião espírita, hoje é o nosso evangelho, nós vamos começar com uma prece. Vamos fechar os nossos olhos, pedir ao Mestre Jesus que ampare todo o planeta Terra nesse instante. Enche o nosso planeta de bênçãos, de saúde, de entendimento, e que possa colocar a mão sobre Ismael no governo brasileiro. Sê conosco, Mestre Jesus, agora e sempre. Hoje, com a nossa grande satisfação da fala do nosso irmão Jacobson, o Jacobson é coordenador nacional da área da mediunidade pela FEB, Federação Espírita Brasileira. Ele é autor do livro Psicofonia, na obra de André Luiz. Esse livro é um livro que todos nós deveríamos ter, nós que militamos na doutrina espírita, porque o nosso irmão teve o trabalho de pegar toda a obra de André Luiz e retirar e nos orientar na parte da psicofonia. Jacobson também é articulista da revista Reformador pela FEB. Então, agora, com a proteção do Mestre Jesus sobre o nosso irmão, entregamos a palavra ao nosso irmão Jacobson Santana. Que Jesus nos abençoe. É um prazer imenso participarmos mais uma vez do estudo do Evangelho aqui do Centro Espírita César Franco Ribeiro, da cidade de Itumbiara, Goiás, que está propiciando a continuidade do estudo do Evangelho nos nossos lares, não é? Abrindo uma nova frente de trabalho, que é através das redes sociais, dando um sentido transcendental a essa ferramenta que é tão útil nas nossas relações. E hoje o tema que nos foi proposto para estudar está no capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, que Allan Kardec intitulou como Bem-aventurados os pobres de espírito, fazendo referência às bem-aventuranças, assim registrado na Bíblia, o momento em que Jesus faz a sua pregação pública e dá o delineamento do que seria todo o trabalho a ser desenvolvido por ele,
próprio e pelos discípulos que dariam continuidade à tarefa que o sucederia. As bem-aventuranças, elas se constituem num roteiro evangélico de vida, e que depois isso foi desdobrado na prática cristã, mais tarde adentrou os compêndios de estudos evangélicos e fez com que Allan Kardec, rememorando os ensinamentos de Jesus, retomasse o estudo de vários trechos da Bíblia, sobretudo esse que vamos tecer alguns comentários. Allan Kardec faz um contraponto da doutrina espírita com o cristianismo, sobretudo o cristianismo nascente, aquele trazido diretamente por Jesus, os ensinos mais espirituais da palavra do Mestre Jesus, não por uma pretensão de criar mais uma religião. Porque esse não foi o viés de Allan Kardec. Ele não pretendeu criar uma doutrina ou uma religião. Inicialmente não foi esse a busca que ele fez, senão estudar fenômenos. Só que enquanto ele estudava os fenômenos, ele verificou que os espíritos superiores tinham como grande referencial de moralidade no planeta Jesus. Então, a percepção de Allan Kardec da figura de Jesus no Espiritismo não é uma percepção mística, mas uma percepção lógica, decorrente da própria fala dos benfeitores espirituais. Quando eles começaram a dizer que o planeta precisa de se elevar à categoria de planetas superiores. É um planeta em que impera o crime, a violência, a maldade e a ignorância. Se não houver uma referência de moral, significando melhoria nas relações interpessoais dos indivíduos, o planeta vai permanecer ainda longo tempo nesse estado. E revelaram a Kardec que o grande referencial era Jesus. Kardec, então, vai buscar em Jesus os aspectos morais. Ele deixa isso muito claro na introdução de O Evangelho segundo o Espiritismo, que ele retiraria da análise doutrinária os aspectos considerados teológicos, polêmicos, ortodoxais, aqueles referenciais de Jesus que foram motivos de debates e críticas, não é? E que os hermeneutas, os exegetas nunca chegaram a uma conclusão, porque se referia ao aspecto de vida. Jesus nasceu em Belém ou em Nazaré? A transfiguração ocorreu em cima do Monte Tabor ou foi em outro monte mais distante? Kardec se afastou desse tipo de análise exegética, não é? O que Jesus fez até os 30 anos de idade? Kardec se afasta disso, para pegar aquele ensino de Jesus que ele chamou de moralizante. Porque esse é de afinidade em todas as agremiações religiosas. Enquanto várias questões periféricas são motivos de dissensão e de disputa dentre os teólogos, os pesquisadores, aqueles que buscam ver Jesus num momento histórico da humanidade. Allan Kardec buscou ver Jesus num momento transcendental de alta espiritualidade para a humanidade. É por isso que o Espiritismo não é uma religião constituída, mas ela tem aspectos morais, é uma doutrina cristã,
porque tem em Jesus o seu referencial, mas não tem um ritual teológico, não é sacramental. Exatamente porque Kardec, por orientação dos espíritos superiores, se fixou naquilo que representaria motivo de evolução para a humanidade, e não discussão exegeta, hermenêutica, que diminui o papel do Cristo perante a humanidade, conquanto, embora toda essa discussão em torno, haja o consenso de que realmente a personalidade crística dividiu a humanidade, com referência especificamente no Ocidente, em 2 tempos, né, antes e após Jesus. Fazendo referência a isso, a própria expressão bem-aventurados os pobres de espírito, e que Jesus complementa nas bem-aventuranças, porque deles é o reino dos céus. Tradutores bíblicos mais atuais já têm trocado a expressão bem-aventurados por felizes. Então, a tradução mais moderna, não é, já buscando-se uma atualização dos atuais pesquisadores aos escritos bíblicos mais antigos, nas versões bíblicas mais antigas, nós vamos encontrar a expressão bem-aventurados. Mas se você buscar aquelas pesquisas mais atuais, eles já trocaram a palavra ou a locução bem-aventurados por felizes. A gente tem encontrado mais felizes. Então seriam felizes os pobres de coração, porque o reinado de Deus lhes pertence. Já aí variando um pouco na questão colocada pontual no passado, quando se traduzia a fala do Cristo, porque deles é o reino dos céus. Já nós encontramos, em outras traduções bíblicas, da seguinte forma: felizes os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então não há um consenso entre os tradutores, os hermeneutas, os exegetas, não é, de como seria na atualidade a expressão bem-aventurados. Kardec, em 1857, 58, e sim, até o lançamento de O Evangelho segundo o Espiritismo, que ocorreu anos depois da publicação de O Livro dos Espíritos, é o 3º livro, ele fica com a tradução da época, bem-aventurados, que na atualidade, embora as traduções brasileiras do francês tenham buscado atualizar algumas terminologias, mas foram fiéis em manter o pensamento do codificador àquele tipo de tradução bíblica. Mas realmente a palavra felizes expressa um melhor entendimento da locução bem-aventurados. Bem-aventurado é a pessoa feliz. Então, feliz é o pobre de espírito, porque dele é o reino dos céus. E veja que há um imperativo: é o reino dos céus. Não há possibilidade, segundo a colocação crística, e aí os tradutores bíblicos com leves alterações concordam, que Jesus teria legado o reino dos céus aos pobres de espírito. Então, nós precisamos, para adentrar ao pensamento crístico com a segurança desejável, entender bem-aventurados como felizes, mas também o que seriam os pobres de espírito, que é, na cultura popular, uma expressão muito controvertida, porque se utiliza a palavra pobre de espírito para referir-se às pessoas de pouco conhecimento, às pessoas ignorantes, às pessoas singelas, não é? De capacidade cultural diminuída, enfim, pessoas excluídas da sociedade, quando se quer, muitas vezes, criar uma pecha contra alguém ou até diminuir o indivíduo, não é? Colocando-o num nível inferior, você diz, fulano é pobre de espírito, porque ele tem pouca inteligência, porque ele não se expressa bem, ele é pobre de espírito.
Então, o popular deu uma conotação totalmente contrária ao sentido da expressão pobre de espírito trazido por Jesus. Jesus, quando usou a expressão pobre de espírito, ele estava se referindo aos humildes de espírito. Essa é a tradução ou a interpretação que Allan Kardec faz, e que todos os espíritos que são de acordo ou concordes com a obra doutrinária, porque ela é de fonte superior, esse pensamento veio de espíritos muito elevados, interpretam que a expressão pobre de espírito se refere à humildade. Ou seja, é humilde de espírito. Esse, inclusive, é o pensamento psicografado por Chico Xavier, por Ivone do Amaral Pereira, por Divaldo Pereira Franco. Todas as mensagens recebidas por esses médios e por outros médios, nós temos a interpretação de pobre de espírito como humilde. Ou seja, é uma pessoa que tem um comportamento humilde. E aí, nos compete entender o que é humilde, o que é humildade, que também não tem uma compreensão muito clara do que é humildade. Se nós não buscarmos a essência espiritual da palavra, a gente ainda vai ficar com a questão da humildade ligada à pobreza. Não, fulano é muito humilde, e ficamos muito focados em aspectos exteriores. O tema humildade deverá ser para nós motivo de reflexão por largo tempo. Porque a humildade é condição sine qua non para a melhoria das nossas relações interpessoais e, portanto, elevação do nosso planeta da categoria de provas e de expiações para a regeneração em caminho para planetas de níveis superiores. A palavra humildade como virtude humana precisa ser compreendida para que nós possamos aplicá-la efetivamente no nosso cotidiano. Porque muitas vezes fazemos uma distorção do que representa a humildade. E veja que quando Jesus diz, porque deles, dos humildes, é o reino dos céus, ele estaria falando exatamente nessa ascese espiritual, nessa conquista da alta espiritualidade. Reino dos céus pode ser interpretado, e muitas vezes é interpretado pelos espíritos superiores, em dois aspectos. Como um estado consciencial, em que o grande reinado divino na Terra seria um estado de consciência do indivíduo, de equilíbrio, de paz, de alta espiritualidade. Poderia ser visto como um ambiente de região, aqueles que ficam pensando no céu e o contraponto inferno, colocando o céu acima e o inferno abaixo, esses se enganam quando fazem referência a reino dos céus. Todas as vezes que Jesus falava em reino dos céus, ele se referia a um estado moral, transcendental, consciencial, ou seja, viver um plano de alta espiritualidade. Transcender a materialidade, sair das ilusões do mundo. Deixar de acreditar que a matéria é exclusivamente a que nos dá existência. Nós somos seres espirituais e, portanto, devemos ter foco na vida espiritual. Mas se você quiser interpretar como o reino dos céus planetas superiores ao nosso, em que espíritos puros já estariam vivendo, então você poderia pensar, por exemplo, em colônias espirituais como o nosso lar, que já seriam planos melhores de se viver do que nesse nível. Mas o entendimento de reino dos céus
não pode estar relacionado efetivamente a um espaço geográfico, embora Jesus tenha dito que na casa de meu Pai existem muitas moradas. Mas mesmo nos mundos superiores, segundo os Espíritos nos informam, ali o que impera é um estado de alta moralidade. Por isso, um reino divino, um reino interior. Isso nos consola muito porque mostra que nós não precisamos sair da Terra para viver um estado consciencial crístico. Nós já podemos ir conquistando essa compreensão de uma divindade interior e de uma conduta compatível com o que eu acredito que seja reino dos céus, segundo a minha capacidade evolutiva, que me dê condições de equilíbrio de já na Terra eu estar vivendo num plano diferente do vulgo, do comum da Terra. Mas retornando à análise da palavra humildade, compreendendo que é essa humildade que me leva a um estado consciencial crístico que eu preciso atingir em primeiro lugar. Eu não vou chegar à alta espiritualidade se eu não me tornar humilde. Então, humildade é base. Mas o que é realmente ser humilde? E aí que nós vamos observar que a humildade está ligada à moralidade, mas também à responsabilidade. Por isso que nós colocamos agora, ainda há pouco, que ter humildade é base para a harmonia das nossas relações sociais. Jesus trouxe um novo código ético e moral para a humanidade. E quando ele coloca a humildade como elemento essencial na nossa convivência, é porque é um elemento de pacificação social. Então, realmente, nós precisamos ser humildes, senão não vamos ter um equilíbrio no planeta. Então, mais do que um preceito teológico, ritual, referente a uma religião, não é? Falar de humildade, eu não estou falando de apenas aspectos dogmáticos, mas aspectos interiores do indivíduo. Nós precisamos tornarmos-nos humildes, porque isso é necessário no estágio evolutivo que nós estamos. Então, a humildade é um esforço, é uma conquista, é uma virtude que se atinge, não é uma benesse que se me oferece. E, como virtude, humildade se revela. Ela não é vista. Por isso que nós temos a ideia da humildade apenas como referencial de humildade. Porque é muito difícil você classificar alguém como humilde ou se classificar. No aspecto da autoclassificação de humildade, torna-se complexo porque a pessoa virtuosa, efetivamente virtuosa, ela vê mais em si aspectos que precisam ser modificados do que se vangloria por aquilo que é. Então, a pessoa que realmente é humilde, muitas vezes ela não se percebe humilde. A pessoa caridosa, muitas vezes não se vê caridosa, porque ela sempre percebe que precisa conquistar os mais elevados, que seria aquilo que Sócrates falou: quanto mais sei, mais percebo que não sei. Então, quanto mais eu me torno virtuoso, quanto mais eu me torno moralizado, mais eu percebo o quanto preciso me tornar ainda mais virtuoso, ainda mais moralizado. Então, eu nunca vou me considerar humilde. Por quê? Porque isso é um processo evolutivo, não é? É um processo que nós ainda não temos muita consciência do seu final, ou nirvana, por exemplo, dos orientais, que seria um estágio de plena percepção da realidade total da vida.
Então, o indivíduo realmente humilde, ele tem atos de humildade, mas é muito provável que se você conversar com essa pessoa, ela não vai confessar, ela não vai reconhecer a sua humildade, o que é decorrente da pessoa virtuosa, porque ela sempre vai perceber que precisa se melhorar. É a conquista permanente da evolução espiritual. E é realmente assim. Mas e nos outros? É possível perceber a humildade nas outras pessoas? Também é um tanto complexo, porque a gente não está no interior da pessoa. E a gente costuma ver aspectos exteriores, aquilo que se chama de exomoral, ou aspectos exteriores de moralidade, que podem nos levar ao engano. Pode enganar, inclusive, a própria pessoa. Por isso, os estudos da psicologia e os seus desdobramentos na psicanálise e nos diversos ramos da psicologia têm feito um esforço muito grande para ajudar o indivíduo a sair da persona, da máscara, do aspecto exterior e a adentrar a sua própria intimidade para ver, identificar os valores que tem para os fazer progredir e também transformar ou sublimar os aspectos inferiores da sua intimidade, do seu modo de ser, da sua personalidade. Então, o que a gente vê no outro é a persona. E que é essa expressão utilizada, não é, das máscaras dos antigos teatros greco-romanos, que era a máscara, a persona. Então, a gente olha a personalidade do indivíduo, e isso nos leva ao engano. Porque muitas vezes a gente vê uma pessoa falando baixo, uma pessoa sentada lá nos últimos lugares, uma pessoa que é amiga de todo mundo, uma pessoa que distribui até muitas cestas de alimento para o próximo, que visita as pessoas que estão enfermas, e eu poderia dizer, olhando aquela persona, aquela personalidade, dizer que ela é humilde. Mas realmente ela será humilde? Eu estarei observando o seu interior? Hoje nós vemos, por exemplo, nas redes sociais, as pessoas fazendo selfie, distribuindo cestas de alimento para as pessoas mais carentes. Ora, no momento em que eu faço um selfie, distribuindo cestas de alimentos, uma sopa, ou dando um presente, ou ofertando algo em benefício de alguém, eu estou querendo o que com isso? Estimular as outras pessoas a fazer a mesma coisa, a fazer a caridade? Ou estou estimulando a minha vaidade de me colocar melhor do que as outras pessoas? Então, por isso que é difícil eu julgar o comportamento do outro a partir da própria persona, porque eu estarei observando aspectos exteriores. E muitas vezes o que ela exibe não é o que está na sua intimidade, porque ela pode muito bem estar, como disse, tentando estimular o outro a fazer o mesmo, mas também divulgando a sua capacidade de serviço, o que representa uma vaidade. Eu posso julgar aquela pessoa que tem muitas posses materiais. Então é um grande empresário, é uma pessoa muito bem posta na sociedade, que tem recursos financeiros, que vive numa casa confortável, que tem um carro de geração nova. Então eu posso olhar aquela persona e dizer fulano é vaidoso. Mas ele é uma pessoa justa. Ele é uma pessoa que tem responsabilidade com o patrimônio que lhe chegou às mãos, muitas vezes como uma aprovação. Que tem funcionários e que os funcionários recebem o seu salário justo e conseguem manter as suas famílias, fazem essas pessoas que detêm posses circular a riqueza, melhorando a economia. Essa pessoa é humilde na visão dos espíritos superiores.
Porque a riqueza é uma provação. E se a pessoa consegue fazer a economia funcionar harmoniosamente pelo trabalho, mesmo que isso lhe traga maior resultado financeiro, ele está promovendo a harmonia social. Ele está agindo com humildade. Porque a humildade está ligada à responsabilidade, à moralidade. Então, uma pessoa que detém posses, mas é uma pessoa moralizada. É uma pessoa que ajuda o outro dando emprego, oportunidade de trabalho. Na visão dos espíritos, se ele cumpre o papel dele, ele é humilde. Então, eu não posso julgar o comportamento do outro, porque eu estarei, repito, julgando a persona. Como não posso ir nos bolsões de miséria e olhar aquela pessoa que está padecendo dificuldade, morando numa choupana, e dizer que ela é humilde, porque ela pode ser uma pessoa revoltada. Ela pode ser uma pessoa que, embora naquelas condições, é altamente competitiva. Ela não é humilde, porque ela não entendeu a situação que vive. E também não tem feito nenhum esforço para sair daquela situação. Ao contrário, aproveita que está naquele ambiente de descontrole social para impingir o medo, para levar a violência, para estabelecer a criminalidade, para a utilização dos tóxicos. Então, essa pessoa não é humilde. Então, a classificação, ela não pode ser exterior. Ela é por indícios que os espíritos nos dão do que é ser humilde. E essa classificação, ela é interior. Mas ela se torna evidente quando se harmonizam as relações entre as pessoas. Isso para que nós saiamos da superficialidade da interpretação de uma virtude de grande transcendência. Um pai de família que cuida da sua prole, que trabalha arduamente e cumpre as responsabilidades com a família, segundo Emmanuel, é uma pessoa humilde, porque ele é responsável. O médium que aceita a tarefa da humildade, da mediunidade, que trabalha diuturnamente em benefício da caridade com os desencarnados, pode ser classificado como humilde, se ele não perturbar o seu trabalho com o personalismo, que pode desvirtuar a sua atividade. O dirigente da instituição espírita, que embora seja dirigente, mas leva a instituição segundo os preceitos da alta moralidade, torna aquela instituição efetivamente espírita, porque ali aplica os conceitos de Allan Kardec, conduzindo as pessoas que frequentam aquela instituição a repensar a vida, ele pode ser classificado como humilde. No entanto, se ele desvirtuar e fazer do púlpito motivo de exibicionismo, ou ter a vaidade de ser dirigente, ele já perdeu a oportunidade do exercício pleno da humildade. É por isso que a humildade tem várias faces. E ela nos ajuda a sair da infância espiritual. É a conquista da moralidade que é a base do equilíbrio da vida. Então, a humildade, enquanto virtude, ela realmente se exibe através de atos que muitas vezes não são compreendidos ou são vistos pela grande maioria das pessoas. Até porque nós estamos vivendo um momento de alta competitividade, o que desvia os aspectos de humildade. Então, nós temos hoje a pessoa que detém o carro mais sofisticado, que tem a beleza que mais atrai a atenção das pessoas, é a pessoa mais bonita de todas, não é?
Nós temos também aqueles que são os melhores escritores. A pessoa busca ser o melhor orador. A pessoa que tem a melhor capacidade intelectual. Esse plano de competitividade que as redes sociais, inclusive, têm permitido, porque fazem a pessoa do anonimato sair da noite para o dia para uma projeção mundial, tem prejudicado a verdadeira conquista da humildade, que não se compatibiliza com esse comportamento. O indivíduo pode fazer inúmeras palestras e ser aclamado por grande quantidade de pessoas. Ele vai ser vaidoso ou humilde? A responsabilidade é dele. Isso não nos compete julgar, não nos compete avaliar. Nós podemos ter uma visão crítica para que não caiamos na mesma situação. Mas nós não podemos, por exemplo, deixar de trabalhar e fazer o que nos compete, e isso tendo repercussão num pequeno grupo ou num grupo maior, a despeito de termos humildade. Porque humildade está ligada à responsabilidade com que eu cumpro as minhas tarefas quando encarnado. Porque humilde é o responsável. Mas a humildade, ela está sempre ligada a uma outra virtude, que é a caridade. Dizem os benfeitores espirituais, anotado por Allan Kardec. A humildade sempre anda de mãos dadas com a caridade. Então, uma pessoa humilde, ela faz a caridade. É natural nela, porque ela é uma pessoa empática, ou seja, ela tem capacidade de se imaginar no lugar das outras pessoas. Ela tem esse esforço natural de procurar entender o mundo segundo o olhar das outras pessoas. Então, ela se torna caridosa. E a palavra caridade, ela está resumindo 3 virtudes, segundo a questão 886 de O Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta aos coordenadores da obra da codificação, o Espírito de Verdade, qual era o entendimento da palavra caridade segundo a compreensão de Jesus. E os Espíritos respondem benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Quando os Espíritos elencam essas 3 virtudes, ou modos de tratar as outras pessoas, a benevolência, a indulgência e o perdão, e Kardec vem e diz que essas 3 estão ligadas à humildade de mãos dadas, nós temos então um indício de ações humildes, portanto caridosas. Então, se eu sou benevolente para com o próximo, ou seja, se eu busco auxiliar a pessoa naquilo que ela necessita, se eu sou bom para com o próximo, benévolo, eu sou humilde. É uma forma de percepção da humildade. Porque já que não dá para termos compreensão de humildade por aspectos exteriores da moralidade, mas apenas a endomoral, os aspectos interiores. Então, ser bom é ser humilde. Mas também aprender a entender a vida conforme o olhar do próximo, que é a indulgência, que é ajudar o outro a se transformar. Indulgência é exatamente aquele estado em que a pessoa passa a corrigir os próprios erros. No momento em que eu sou indulgente para com ele, ou seja, quando eu ajudo a reparar os erros que ele cometeu, eu estou sendo humilde. Porque eu estou ajudando a enxergar a vida melhor. Mas porque eu fiz um exercício anterior de empatia
Eu busquei entender, eu não só o critiquei. Eu ajudei a pessoa a se melhorar. Você errou, mas você pode reparar o erro. Você não vai ter um sofrimento eterno, como se apregoa as teologias tradicionais. Você tem a oportunidade de reparação. É a indulgência, que em outras religiões é traduzida como perdão dos pecados. Não é? Tanto é que algumas religiões são aquelas que se dizem que são capazes de dar a indulgência às outras. O que é dar a indulgência? É dizer, olha, você pecou, todos os seus pecados estão agora perdoados. No Espiritismo não é assim. No Espiritismo, a pessoa é que corrige os próprios erros através da reparação. Ou seja, eu vou fazer o bem para aplacar o mal. Não preciso sofrer eternamente. Mas não é alguém que me dá a indulgência. É eu que me transformo. Mas a pessoa indulgente, caridosamente falando, é aquela que ajuda o outro a reparar os próprios erros. Isso é ser indulgente. Então, se eu sou indulgente, eu sou humilde. Porque eu estou ajudando no progresso do próximo. E mais ainda, perdoar. Perdoar é um dos grandes aspectos da humildade. Porque o perdão é uma forma de nós melhorarmos a convivência com as outras pessoas. Eu necessito, para manter o meu equilíbrio psíquico, neurofisiológico e, portanto, orgânico, aprender a perdoar. Equilíbrio psíquico, porque enquanto eu estiver aflito com aquilo que as pessoas me fazem, enquanto eu sou altamente ofendível, quando tudo que as pessoas dizem me agride, quando eu guardo a mágoa por muito tempo, eu entro num estado de intranquilidade psíquica. Eu não perdoei. Porque o perdão é um ato unilateral, ele não é um ato bilateral. Eu não preciso da concordância do outro. Então, o perdão como ato unilateral é um estado moral interior. Eu preciso me manter equilibrado. O que o outro fez comigo é problema dele. Ele vai ter um momento dele de reparação. Mas eu não preciso estar vinculado àquela pessoa pelo ódio. Eu preciso me libertar. Então eu preciso perdoar a outra pessoa. Mas eu também, com esse perdão, vou adquirir uma harmonia física e não só psíquica. Porque muitas alterações biológicas acontecem porque eu vou psicossomatizando esse estado de intranquilidade e intoxicando o meu organismo com substâncias químicas que deveriam ser saudáveis para o meu organismo, mas que, quando derramadas em excesso na minha corrente sanguínea, tornam-se tóxicas pelo exagero. Então, se eu fico ansioso, se eu fico agitado, se eu fico guardando mágoa por muito tempo, eu adoeço. Eu altero o meu sistema imunológico, cardiovascular, o metabolismo das minhas células, e eu adoeço fisicamente. Porque a minha mente ficou intranquila. E por que ela ficou intranquila? Porque alguém me ofendeu. Porque eu não consigo perdoar. Porque eu não consigo ser conciliador. Então, quando eu perdoo, eu sou humilde. Então, aí entra um aspecto muito interessante numa das faces da humildade. Humildade, muitas vezes, é calar diante da ofensa. É aceitar, porque eu não vou conseguir mudar a outra pessoa. Então, eu estou sendo humilde. Evitando um confronto, evitando um conflito. Eu sou humilde. Às vezes, ser humilde é falar. Porque o indivíduo tem direito de se defender. Está na lei. A pessoa pode colocar a sua versão, mas sem confrontar, respeitando a opinião do outro. Mas ele pode colocar a sua opinião serena, tranquilamente, sem desequilibrar a outra pessoa. Se o outro aceitou, problema dele.
melhor para ele. Mas se ele não aceitou a sua opinião, você, sabendo que está agindo em benefício e não contra a pessoa, você está sendo humilde. Então veja que a humildade precisa ser refletida no cotidiano para que nós possamos ver as diversas faces da humildade, mas sempre com um olhar interior. Poderemos até fazer aquela clássica pergunta: o que Jesus me diz para fazer nessas circunstâncias? Como proceder? Porque aí eu diminuo o meu ego, eu diminuo o meu querer e coloco o querer do Cristo. Dizer que estou colocando o querer do Cristo é exatamente aplicando a humildade. Porque Jesus foi o modelo de humildade. Nasceu numa manjedoura. Passou a vida servindo. Renovou o pensamento da humanidade e deixou a vida pelas portas da cruz. E ainda hoje, ressuscitado, plenamente em exercício do governo da terra, é humilde, porque ele nos aceita como nós somos. Na prece de abertura, nossa querida amiga Moab nos recordou Ismael. No livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, quando Jesus entrega o governo do Brasil a esse espírito elevadíssimo que se apresenta como Ismael, Jesus diz a ele: você será o zelador dos patrimônios imortais do Brasil. A palavra zelador, no contexto, toma um aspecto extremamente significativo e transcendente. Ismael é um zelador. Quem é o zelador? Às vezes a gente nem vê o zelador. Ele fica lá atrás, lá no fundo. Ele cuida de tudo. A gente não vê o zelador. A gente vê o resultado do trabalho do zelador. Isso é ser humilde. É servir sem buscar ser servido. Nós ficamos por aqui, acreditamos que teremos alguns minutos de conversa. Não sei se ainda temos tempo, devolvo a palavra aos irmãos que nos dirigem. Muito obrigado. Estamos à disposição dos nossos irmãos que estão na coordenação das nossas atividades. Oi? Acho que agora posso falar. Sim. O meu microfone estava mutado pelo Vinícius. Muito bem. Você fez um trabalho extraordinário para nós, uma reflexão profunda nesse texto do Evangelho, nesse capítulo. E enquanto você falava, nós ficávamos aqui pensando, quando você fez a introdução, buscando Kardec. E aí eu gostaria que você falasse um pouco mais de Kardec na codificação, reencarnando como a missão de codificar o Espiritismo, sendo ele enviado com essa finalidade e tendo do outro lado da equipe de verdade Jesus coordenando. E aí nós vamos até no livro Opinião Espírita, quando André Luiz e Emmanuel escrevem de maneira no ímpar e o outro no par, e tem uma página intitulada O Mestre e o Discípulo. E lá está assim:
Jesus a porta, Kardec a chave. Fale um pouco dessa propositura, dessa proposta reflexiva para nós, Jacobson. Há uma mensagem do Espírito Humberto de Campos que bem revela a categoria espiritual de Allan Kardec, que nós indicamos a leitura, a mensagem intitulada Kardec e Napoleão. Essa mensagem mostra a missão de Napoleão, que foi preparar a França para que pudesse chegar à revelação nova. E naquele instante em que Napoleão é recebido no mundo espiritual para que ele fosse esclarecido da tarefa, que ele acabou não tendo a felicidade de cumprir como foi programado no mundo espiritual, as maiores mentes que já passaram pela Terra estavam ali presentes numa grande assembleia e chega o enviado do Cristo. A figura de altíssima estatura espiritual que teria o compromisso de trazer a revelação nova, Allan Kardec. Kardec conversa em espírito com Napoleão. Explica que estaria próxima à reencarnação dele e que a França necessitaria estar devidamente harmonizada para tanto. Kardec reencarna e cumpre a tarefa. Allan Kardec teve uma formação científica de destaque à época. Ele estudou com Pestalozzi. E pesquisador que era, ele fez algo inimaginável à época, que foi uma adaptação do método cartesiano, que gerou o materialismo como metodologia científica, já que René Descartes entregou à filosofia a responsabilidade dos cuidados da alma e à ciência os cuidados do corpo. Isso criou uma cisão entre religião e ciência muito grande. Fez com que Emmanuel Kant dissesse, inclusive, que o corpo deveria ser mortificado para que a alma pudesse se espiritualizar. Então, os cientistas, seguindo o método positivista, rejeitavam completamente a ideia da alma, porque isso era algo místico dos religiosos. Inclusive, a palavra espiritualidade, à época de Kardec, era uma palavra considerada pejorativa. Não tinha o sentido que nós damos hoje, a busca da espiritualidade. Buscar espiritualidade naquela época era buscar religião, era coisa de pessoas baldas de conhecimento, eram os aspectos mais místicos da sociedade. Nenhum cientista aceitava essa questão de espiritualidade, de religião. Não era coisas da moda da época científica. Kardec conseguiu adaptar o método cartesiano para pesquisar o fenômeno espírita. Kardec era um médium de altíssima intuição. Muitos dizem que Kardec não tinha mediunidade nenhuma. Isso é um grande engano. Estudando a biografia dele, as anotações, ele tem momentos em que ele conversa mentalmente com o espírito de verdade. Ele faz consultas diretas. E obtém intuições que expressam na própria organização da obra da codificação. O próprio método de adaptação do positivismo, o método cartesiano, em que ele coloca do simples para o mais amplo, o mais complexo, analisar cada parte para que ela não tenha um conflito com o todo, isso é método cartesiano, utilizado na ciência, e que ele trouxe para essa ciência nova, que é o Espiritismo. O Espiritismo é uma doutrina pura. Por que ela é uma doutrina pura? Ela não representa a evolução de doutrinas anteriores. Não é uma evolução do conhecimento humano. Kardec teve a capacidade de acessar uma faixa de conhecimento e trouxe ensinamentos novos. Então, a origem do Espiritismo é do mundo espiritual. Essa faixa de conhecimento que Allan Kardec acessou, ele chamou de
universalidade do ensino dos espíritos. Todas as vezes que acessava essa fonte, e ele apresentava uma pergunta, ele obtinha a mesma resposta, mesmo que isso fosse por médiuns diversos, e ele chegou a trabalhar com perto de 1000 grupos espíritas, e não 1000 médiuns, como muitas vezes a gente ouve dizer, mas 1000 grupos espalhados pela Europa, pela América e pela União Soviética, ou a Rússia à época. Então, o Kardec era realmente uma personalidade integrada na sua sociedade, de uma mente muito lúcida e crítica, mas tinha esse viés intuitivo, o que deu a ele a capacidade de, ao olhar o fenômeno das mesas girantes, que eram tidas apenas como magnetismo, inclusive, um parênteses, os magnetizadores foram os grandes críticos do espiritismo, e eles eram materialistas, porque eles achavam que as mesas se movimentavam por efeito magnético. Kardec, quando viu as respostas, falou, não, há um efeito inteligente. Isso foi intuição. A mesma intuição daquele que viu a maçã cair da árvore, falou, há uma força que se desvendou, a força da gravidade. Então foram aspectos intuitivos da personalidade de Allan Kardec, então mostra que ele é uma pessoa altamente sensível, que fez com que ele tivesse, sem perder o bom senso, sem perder a crítica, estabelecer esse conjunto de teses e de preceitos que se constituem a ciência nova, que é o Espiritismo, capaz de levar a uma reflexão científica da vida que temos, lógica, metodológica, para que a gente modifique o comportamento, não porque alguém me disse que era o modo teológico da época, mas porque eu aprendi, porque eu sei, porque eu entendi, aí eu evoluí. Por isso que fora da caridade não há salvação, coloca Allan Kardec. Muitas pessoas não entendem a palavra salvação. Basta trocar salvação por evolução. Fora da caridade não há evolução. Ou seja, se eu não me modificar nos planos de caridade, como coloquei na exposição, eu não vou evoluir. Então Kardec foi uma personalidade realmente preparada no mundo espiritual para uma tarefa única. E trouxe essa revelação nova, utilizando métodos humanos para captar o imaterial, o inumano. Mas inumano é uma força de expressão, porque é também humano, só que numa dimensão diferente. Nesse momento em que nós experimentamos, e já é do conhecimento racional espiritista, que estaríamos atravessando uma transição planetária natural, em que nós agora temos os nossos centros espíritas fisicamente fechados por um aconselhamento sanitário. E nós iniciamos a nossa fala hoje dizendo que na dimensão espiritual, os nossos lares, as nossas casas, os nossos trabalhos ganharam a dimensão espiritual do centro espírita. Porque eu devo agora fazer valer em mim esse conhecimento racional. Como eu posso associar isso às minhas emoções para que eu me trate nesse momento em que as dores avolumam e ainda eu tenho uma dificuldade muito grande de me apartar fisicamente do centro espírita? Zilmar, eu vejo que nós vamos entrar num novo movimento espírita. O movimento espírita virtual, ele veio para ficar. Nós temos, inclusive, já feito programações de agenda para o ano que vem pelas plataformas virtuais. Então, não vejo isso como um retrocesso. Isso foi um avanço. No livro Emmanuel, psicografado por Emmanuel, um livro de 1937, 38, por aí, dos primeiros livros de Chico, ele já dizia que no futuro nós teríamos uma grande expansão do espiritismo através da cinematografia. Ele utiliza uma expressão da época para dizer dos filmes, não é? Para dizer da difusão pela mídia. Isso foi um planejamento espiritual.
Aquilo não foi uma revelação futurística, muito pelo contrário. Emmanuel disse o que aconteceria no futuro. Porque agora nós temos aparelhos muito simples que facilitam essa comunicação. Os aparelhos têm ficado cada vez mais acessíveis às pessoas. O que faz com que o centro espírita aumente a sua responsabilidade, porque ele não fala mais para aquela assembleia de 20, 30, 50 pessoas numa noite, ou os grandes centros espíritas, 200, 300, 400 pessoas. Ele fala para o mundo. E ele faz um documento permanente que fica nas redes sociais, que vão sendo acessíveis ao longo do tempo. Você, às vezes, numa live, você tem 50 pessoas assistindo ao vivo. Mas daí 2 semanas, quase 1000 pessoas já assistiram a mesma preleção. Então, o movimento espírita precisa se debruçar a essa nova face, porque ela é consoladora. Nós temos observado que aqueles centros espíritas que tinham 5, 10 pessoas assistindo a palestra, por uma transmissão pela internet, elas têm 200 pessoas assistindo. Isso tem acontecido com todas as instituições, em números estratosféricos, mostrando que as pessoas têm maior facilidade para isso, o que não vai inibir o trabalho presencial da casa espírita, depois aí que essa fase se for superada. Então o centro vai ter que ter essa habilidade de manter as duas atividades, a física e a virtual. Às vezes a pessoa em casa, ela assiste uma palestra, ela não pode ir para o centro espírita. Isso acontece com as pessoas mais idosas, isso acontece com as pessoas que não têm possibilidade de locomoção naquele, ou teve um impedimento qualquer, ou um familiar que às vezes nem gostaria de ir, mas assiste. Então você pode às vezes observar que famílias inteiras têm assistido mais. Então eu vejo isso como um progresso. E noto também que nós falamos, você falou que as dores ficam mais evidentes agora nesse momento. A dor tem atravessado a humanidade por muito tempo. Ficou mais evidente por causa de uma enfermidade, mas que revelou aspectos de dor e sofrimento que já nos acompanham há muito tempo. Então nós esperamos que os centros que tenham condições deem continuidade a essa tarefa virtual. As pessoas estarão recebendo sim, porque a grande transformação do ser humano é psíquica. E ouvir uma palestra, conversar com alguém, mesmo que virtualmente, ajuda muito nessa transformação moral. O que você poderia estar dizendo ainda, o nosso tempo está acabando, né? Mas ainda em relação às pessoas ir ao centro assistir uma palestra. Mas o grande objetivo dela mesma não era assistir a palestra, até porque o tempo, se fosse menor da palestra, para ela seria melhor. Ela ia em busca do passe espírita. E nesse exato momento, ela ouve a palestra e está sem o passe espírita. Obviamente, dentro da casa espírita. O que você teria a dizer para essas pessoas? No momento em que você faz uma conexão espiritual elevada, pela leitura de um livro, por ouvir uma palestra, ou por assistir uma live, como é a expressão que nós estamos utilizando, ou uma palestra virtual, uma palestra física, ela muda a sua frequência psíquica, eleva, e ela recebe o passe. Então, em casa, ela está recebendo o passe. Quem está transmitindo o passe? O seu anjo de guarda, que é o mesmo que está transmitindo o passe no centro espírita. Então, a ação dos benfeitores espirituais fica facilitada quando nós elevamos o nosso padrão mental. Porque os benfeitores espirituais não precisam efetivamente dos médiuns. Não estamos desvalorizando os médiuns, porque eles doam fluido ectoplasmático e muitos estão nessa fase de transmissões virtuais doando fluidos também. A gente tem conversado com os médiuns, eles sentem essa doação fluídica. Então a pessoa está recebendo em casa. Há um capítulo do livro Missionários da Luz, em que o André Luiz descreve uma reunião pública em que os espíritos ficam caminhando pelo salão, aplicando passe nas pessoas. Elas não foram à câmara de passe receber o passe. A palestra pública tem um outro viés.
que é também de promover a desobsessão. Coisa que as pessoas não percebem. Porque desobsessão é mudar o foco psíquico, é desligar mentes que estão justapostas, que inclusive é um grande desafio até mesmo para os benfeitores espirituais. A palestra pública é uma desobsessão coletiva, porque ele faz com que as pessoas pensem melhor. E é tão sério isso que os obsessores de muitos deles fazem com que as pessoas adormeçam na hora da reunião da palestra, ou tenham essa ansiedade para ir embora, porque eles não querem que essas pessoas sejam deshipnotizadas por eles, portanto, desobsidiadas. Isso é uma tática obsessiva, fazer a pessoa dormir ou ficar intranquila. Então, a pessoa, às vezes, vai no centro espírita e reclama. Nossa, mas aquela palestra hoje foi péssima. Mas assista. Porque se você, que é mais ou menos equilibrado, achou a palestra péssima, imagina o obsessor que está com você. Ele não vai suportar. Ele vai embora. Porque Deus me livre ficar perto de uma pessoa que vai assistir palestras tão ruins como essa. Ele vai procurar um ambiente mais compatível. Isso é desobsessão. Então a pessoa deve se esforçar para ficar atenta, assistir a palestra. O passe é recurso de apoio à desobsessão que acontece na reunião pública. Então é preciso mudar essa cultura. Nesses tempos virtuais, estamos recebendo o passe. Mas quando voltarmos aos centros espíritas, valorizarmos a palestra, porque ela é ação desobsessiva, ou seja, ela muda as fendas, ou fecha as fendas mentais que abrem brecha para processos obsessivos gravíssimos. Por isso ela deve ficar acordada e assistir. Agradecer a oportunidade de estar ouvindo o que está ouvindo, porque tanto ela quanto o seu convivente desencarnado estarão ouvindo aquela orientação. Maravilha. Pena que o relógio já esgotou o tempo, né? Nós gostaríamos muito mais de ficar aqui falando de uma forma tão agradável e você nos instruindo com a sua capacidade e a sua forma amorosa de passar o conhecimento espiritista para todos nós, o que nós muito admiramos e louvamos, pedindo a Jesus, a Deus nosso Pai, que continue envolvendo você cada vez mais no seu compromisso de estar à frente do movimento espírita hoje, nacional, internacional, trazendo de forma tão segura essa palavra e ainda mais todos os ensinamentos que você tem ministrado acerca da mediunidade, coordenando essa área nacional. Encerrando esse momento, nós gostaríamos que você proferisse a prece final. Muito obrigado. Agradeçamos então a Jesus a oportunidade que ele nos dá de estudarmos esses ensinos que tanto confortam a nossa alma nos tempos que atravessamos. É o conhecimento que nos mantém o equilíbrio. Porque quando nós não temos o conhecimento, a nossa mente divaga e nós nos perdemos nos labirintos obscuros do mundo. O conhecimento, o estudo de Jesus é a percepção do farol que é o Cristo em nossas vidas. Derrame, Jesus, o amparo. Todos os lares que nos ouvem, todos os lares que estão padecendo dificuldade, perda de familiares, enfermos doentes, familiares enfermos nos hospitais, que a Terra seja envolvida em muitas luzes, nessa provação coletiva que nós todos passamos, que os nossos lares recebam a paz e o conforto e que em nossos corações permaneça a certeza de que o Senhor está conosco, orientando os nossos caminhos, inspirando as nossas ações. Obrigado, Jesus, obrigado, Deus nosso Pai, por tudo o que nos ofertas. E obrigado aos irmãos do César Franco por mais esse estudo. Um grande abraço, Zilmar, Moab, toda a equipe técnica e o Vinícius, a equipe que está nesse trabalho. Agradeço.